porque me amou e comprou minha salvação. No Calvário, no Calvário. Aleluia. Boa noite, irmãos. Vamos ler a Escritura? Em Filipenses 3, 17 até o 20. E a última coisa que eu estarei falando, eu falarei e eu creio que vocês entenderão o que eu estou querendo dizer e, assim, terão o real sentido disso. Você entende o que eu estou dizendo? Vou falar das coisas naturais, mas tu vai entender que são espirituais, isso que está sendo falado. Senão, eu vou ter que dizer claramente, talvez leve algum tempo. Então, alguma coisa você vai entender. Tu vai ler, como diz o Brando, entre linhas. E é óbvio que entre linhas, a leitura que tu fará nunca poderá contradizer o que está nas linhas. Então, Filipenses 3, 17 até o 20. Quero falar sobre embaixador de Cristo. Amém. Fazia tempo que eu falava, como você queria falar, né? Se vocês me dão liberdade, me deixem minha vontade para mim começar e concluir o raciocínio em torno disso. E vocês verão. Vou ler a mensagem, uma igreja enganada pelo mundo, quem quiser olhar, tem no celular, certamente, né? Eu ia botar na internet para vocês trazerem, sei que tem mais aí, mas daí foi passando e filme esquecido. Mas vocês vão com ela. Filipenses 3, 17 ao 20. Irmãos, sejam meus imitadores, vocês copiem de mim o que eu estou fazendo. E observem os que andam segundo o modelo que entendem nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando. Ele chorava por causa. Esses que são inimigos da cruz de Cristo, quando agem diferente do que eu tenho falado. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, eles só pensam em comida e obter vantagem em todas as coisas. Eles não têm realmente amor pelas pessoas. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois, só se preocupam com as coisas terrenas. Pois, a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo, o qual transformará. Eu vou ler até o fim, até o 21, pode ser. O qual transformará, ele vai nos transformar, nosso corpo de humilhação, batido e cansado, diz outras versões, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Muito. Vamos ter a palavra de oração, depois vocês podem sentar, eu quero ler outra escritura. Pai Celestial, mais uma vez nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado e também pelo entusiasmo, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Essa alegria, ó Deus, que ninguém tem conseguido tirar de nós. E queremos manter essa alegria, que é a bola mestra do nosso comportamento para andarmos, vestirmos, falarmos, ó Deus, confiando em Ti, ó Deus, cada instante, cada momento, é uma alegria muito grande de saber que o Senhor tem que cuidar de nós. Por cantar dos hinos maravilhosos, e no fim eu cantei com a igreja também, esse corinho que teu profeta tanto gostava, Senhor. E não existe, ninguém pode te amar sem antes ser amado pelo Senhor. E o Senhor demonstrou amor, como diz aquele corinho, lá no Calvário. O Senhor não falou nada,
O Senhor demonstrou amor no seu comportamento. Que o nosso comportamento mostre o retorno, nosso amor para contigo, Senhor. Porque nós te amamos, nós, Senhor, primeiro nos amou, fazendo tudo aquilo que nós não seríamos capazes. E a história da humanidade, a nossa história, seria contada completamente diferente, se não fosse aquele dia no Calvário. Senhor, ajuda agora o pregador, ajuda a audiência, e a todos aqueles que também assistirão. Eu te peço, Pai, sempre em teu santo e precioso nome. Amém. Amém. Pode sentar, moço. Temos uma visitante hoje aqui, a mãe do Gabriel. Como é o nome, Gabriel? Odila. Tá bom, sinta-se bem aí, então. Posso sentir-se bem. Que terminamos o culto melhor do que quando nós começamos. E eu vou dizer para você uma coisa, começamos bem hoje. Não, nós sempre começamos bem. E terminamos melhor. Amém, irmão? Levamos um susto, nosso tocador de piano se atrasou um pouco, né, irmão Isaías? Vai ver como é importante cada peça na engrenagem, né? Sem um dentinho, tranca tudo, né? Mas não tranca tudo. Semana passada, Deus nos deu um treinamento da capela, e nós ia à capela de novo hoje. Ia ou não ia? Ia. Entende? Claro, esse diria falta, né? Então, irmãos, indo direto ao assunto, o que é um embaixador? Eu quero ler outra escritura antes de 2 Coríntios 5, 18 ao 20. Daí vamos falar o que é um embaixador. Todas as coisas naturais, o apóstolo Paulo pegou as coisas naturais para explicar as espirituais. Diz assim, 18 e 20. 2 Coríntios 5, 18 e 20. Diz assim, ora, tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Não fosse Ele. Por meio de Cristo, e Ele nos reconciliou e deu a nós o ministério da reconciliação. Se alguém vai encontrar Deus, tem que passar por nós. É incrível isso. Do jeito que tu é, do jeito que eu sou, e Deus nos deu essa incumbência. Incumbência quer dizer essa tarefa. Está certo isso que eu disse até agora? A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando a nós, aos homens, as suas transgressões, e nos confiou, nos deu a palavra da reconciliação. Quer dizer, está conosco a palavra da reconciliação. Se alguém quiser reconciliar com Deus, tem que ouvir a palavra da reconciliação, que foi dada a nós, que vocês verão no transcorrer da reunião. Por que isso foi dado a nós? De sorte que somos embaixadores. Amém. Aí você vai ver no transcorrer da reunião, que não é tão simples assim, mas é glorioso, que é um embaixador. E nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Por Deus mandado está que é o homem pecador. Lembra que lindo vai cantar? Que, como diz ali? Como é que é o seguinte? Chega ao Salvador, pois quem o receber, alguém não vai viver. Ele não com Deus. Reconciliar-vos já. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá no céu. Reconciliar-vos já, reconciliar-vos já com Deus. Amém. Deus nos tem dado tempo para isso. Eu tenho 73 anos e não é pouco. Eu não tenho nenhuma desculpa, mas não só eu, vocês também não têm nenhuma desculpa de dizer que Ele não nos deu tempo. A Bíblia diz, mas era da igreja, te dei tempo, a Bíblia diz, para que te arrependesse.
Lembra onde tens caído. E acerta, começa ali de novo. Não faz atalho que não vai dar certo. Então, o que é um embaixador? Eu procurei no dicionário. Daí, se alguém não gostou, discuto com o dicionário. Hoje tem o Google. Mas antigamente tinha as enciclopédias. Quem lembra enciclopédia? Barça, Larousse e outras. Dicionário, Aurelião, eu tenho Aurélio Buarque de Holanda, parece que é o dicionário. E diz assim, ó, embaixador é um emissário. O que é um emissário? É alguém que está em missão. E você vai entender que isso aqui tem que aplicar espiritual. E quando você andar na rua, o que você vai fazer, o que você vai vestir, o que você vai falar, o que você vai olhar, você saiba. E você vai entender se você é ou não é um embaixador. Não, mas tu será um embaixador. Quer ele queira, quer ele não queira. Agora depende de que país tu é embaixador. O embaixador é um representante. Ele representa aquele país que ele nasceu e cresceu e conhece bem. Ele não pode ser embaixador de um país que ele não conhece, que ele não nasceu lá. Eu não entendo de lei, mas eu creio que uma pessoa naturalizada não pode ser embaixador, tem que ser alguém nascido ali. Que naturalizado é um documento que foi feito ali, e ele usufrui do mesmo direito do nascido ali. Mas o embaixador tem que ter nascido naquele país. E outra coisa, e também tem que ter crescido para pegar a cultura e o conhecimento daquele país. Então, o embaixador não pode ser a criança, botar o Leopoldo ali, ó. O embaixador ou a embaixatriz, botar a Elizabeth de embaixatriz lá. Ela não tem argumento, ela não conhece o país, não sabe os costumes, ela está ainda em formação intelectual. Como ela será embaixador do país? Como ele será embaixador se é uma criança? E uma das coisas que as pessoas discordavam de Mombrano discordava delas, é que eles diziam que o batismo do Espírito Santo era o novo nascimento. O novo nascimento põe você no reino, mas tu fica a vida toda que nem criança espiritualmente, você nunca será um adulto espiritual. O novo nascimento não é o batismo do Espírito Santo. O novo nascimento, quando eu nasci aqui na terra, eu tive o primeiro nascimento. Mas se eu não crescesse, eu aperreava. Eu ficaria pequeno, é certo? Então, para mim executar as tarefas de um adulto, eu tenho que crescer fisicamente, mentalmente, ou profissionalmente, se for o caso. Então, veja bem, ele representa o país onde ele nasceu, cresceu lá. E quando cresceu, ele obteve os dados, conhecimento, a cultura, a roupa, a maneira de falar, o idioma, as tradições. E ele, para representar o país, ele tem que conhecer bem. É a chamada carreira, é um diplomata. É uma carreira diplomática. E nessa embaixada, no outro país, ele mostra, por exemplo, um brasileiro na embaixada da Inglaterra, ele mostra lá, com fotos, com feiras, como se veste aqui, a cultura, a tradição, o folclore, as paisagens, faz um intercâmbio comercial, um intercâmbio cultural. Estão me seguindo? Estão me seguindo? É muito importante. Se não me seguir, vai perder alguma coisa aí, ó. Certo? Ele mostra as belezas turísticas, com filmes, slides, prospectos da região. Que é um país bonito, caso do Brasil, país bonito, tropical. A pessoa, eu particularmente, nós temos aqui no sul, inverno e verão. Eu vi um rapaz dizer que o inverno daqui é semelhante ao verão da região da Rússia. Ou acostuma. Com a falta de sol, tu não pega a vitamina no teu corpo, tu simplesmente fica abatido e o maior índice de suicídio das pessoas em regiões frias que elas não veem o sol. Tem lugar que a noite dura 3, 4, 5 meses. Eu acho que Deus me colocou no lugar certo. Estou satisfeito com isso. Então aquele rapaz lá, aquele embaixador, ele mostra como são as coisas no país aonde ele nasceu.
Você já entendeu o que eu quero dizer? Ou acho que está entendendo, sim? E você vai ver que tu vai ter um grande fardo de responsabilidade depois disso. E a intenção é fazer com que você se atenha a isso, e se vigie, e você mesmo se julgue, e pergunte a si mesmo, estou eu mostrando como é que é lá? Você entende? E ele mostra, enfim, ele mostra tudo o que é bonito do país, o que é bom. É claro que ele não vai mostrar o que não presta no país. Ele não mostra os defeitos do país. Ele mostra só as coisas boas. E qualquer pacote turístico tem isso. O irmão Brana fala na mensagem o guia. Leia a mensagem o guia em casa. O irmão Brana diz que um homem comprou um pacote, ele e o menino. E ele era um caçador. Quem lembra disso? Ele era um caçador e ele foi caçar, entende? Lá no alto dos montes, muito alto, 2, 3, 4, não sei quantos, 1000 metros de altura. E ele mostraram na foto, numa fotomontagem, que lá tinha o cabrito da montanha. Vocês mentiram para ele. Eles mentiram para ele. Porque o cabrito não fica no meio da neve. O cabrito fica onde tem relva, onde tem capim, onde tem mato. Daí aquele pai foi para lá para caçar cabrito lá em cima. Morreram ele e o filhinho dele de frio. Foi um engano. Mentiram para ele. Enganaram ele. Porque as pessoas fazem assim, eles vão mostrar o que é bom, aparentemente o que é vantajoso. Ninguém pensa que é o Israel, ou em algum outro lugar aí, que não pode acontecer em qualquer momento uma tragédia. E daí bateu o desespero desses políticos que estavam fazendo o curso lá. E eles não sabiam como voltar para casa. Eles tiveram que entrar num bunker. E nesse bunker fechou o espaço aéreo. Porque qualquer avião que chegar pode ser um bombardeiro. Ou bombardeio. E eles bateu o desespero. Daí eles viram que aqui que parecia que estava ruim, estava bem melhor do que lá. Porque a hora que a morte chega perto, aciona, toca. Eu me lembro que o Finaldo Wilson disse uma vez que eu estava, não sei se no Uruguai, e daí deu uma crise lá, entrou em estado de sítio. Estado de sítio, fecha a fronteira. E nesse estado de sítio, no Paraguai, ele disse que eles eram brasileiros, eles também eram suspeitos. E ele disse a mim assim, com essas palavras, seu Léo, daí tocou o horror. O que é tocou o horror? Todo mundo entrou em desespero. Quando a morte chega, tu age da melhor maneira para sair daquela. E a verdade é que é o melhor lugarzinho é onde nós estamos, ali. Veja bem, e ele mostra o que é bom naquele país e como é bom morar lá, ou ir lá, visitar lá. E lá tem grandes praias, e o sol abundante, e frutas maravilhosas, algumas que inclusive você não conhece aqui. E ele vai fazendo aquela propaganda do país, porque o turismo move bilhões, ou talvez até trilhões, por ano ao redor do mundo. E se tem um país que tem uma cachoeirinha ali, ele dá um jeito, faz um pacote e traz o pessoal para ver aquela cachoeira. Cachoeira igual a essa tem aos montes por aí. É verdade, né? Só que alguns não sabem vender aquela beleza. Eles batem vários ângulos, fazem montagem, soltam. Bem, de qualquer maneira, ó. Agora, se alguém se apaixona por aquele lugar, calma, igreja. Eu quero morar lá. Que lugar maravilhoso. O irmão Brando, assim, quando um pregador mostra que o inferno não é tão terrível como estão dizendo por aí, o irmão Brando diz que ele está possivelmente preparando uma ida lá. O irmão Brando diz que o pregador tem que dizer que o inferno é terrível e que o céu é bom. O certo é certo e o errado é o errado. O pregador que prega, entende? Flores e pássaros e tudo mais, o irmão Brando diz assim, ó, ele é um falso. O pregador tem que dizer assim, se tu vier para o evangelho, tu vai enfrentar dificuldade. Quem ficar do meu lado vai ficar num lugar terrível. Ele disse isso ou não disse? Amém. E a Bíblia diz, todo aquele que viver segundo a Bíblia, segundo Cristo, sofrerá perseguições. Não precisa cutucar para conseguir. Isso sucede automaticamente. Para alguém ir nesse país que foi vendido aquele pacote, vocês vão ver onde vão chegar.
ele tem que ir na embaixada. Ele tem que ir no representante daquele país. Sabem que é assim? Você não entra aqui no Brasil, a pessoa não entra no Uruguai nem no Brasil sem um documento. Ele tem que ter, para entrar no Paraguai, no Uruguai, tem o que se chama ali de permisso. Não sei se alguém já foi ali. Tinha. O Mercosul não deslanchou, como estão dizendo por aí, não. Continua tendo. Tem que ter o permisso para cruzar a fronteira. Porque se acontecer contigo lá e tu é um clandestino, não tem um documento, entende? Você não tem direito nenhum. Mas quando tu tem um permisso, você entrou legalmente. Nos Estados Unidos tem um green card, eu acho que é, né? Ou então entra como visitante, como turista, mas com toda a autorização, faz uma bateria de perguntas, um questionamento, o que tu vai fazer lá, quanto tempo vai ficar lá, tem dinheiro para ir lá, tem parente lá, quem te convidou, tal. Eu sei que é bem assim. E tem países que são completamente fechados, como é o caso da Coreia do Norte. Bem, se alguém te convenceu que você tem que ir naquele país, que é ótimo. A mim ninguém me convenceu ainda a sair daqui. Tem que ir na embaixada. Essa embaixada, eu estou fazendo só um preâmbulo, isso se chama preâmbulo. Uma volta, uma parábola aqui, para depois chegar no ponto que eu quero. Para alguém ir a esse país, tem que ir à embaixada. A embaixada, nesse país, para quem não sabe, saiba, é um território inviolável. Se alguém sair correndo, se atirar e cruzar aquele portão, ele está protegido pela lei do país que a embaixada representa. Esse território é inviolável, tanto é que o Irã bombardeou a embaixada americana uma vez, em Teherã, que é a capital do Irã, estou dizendo isso que eu sei, estou falando, e aquilo ali foi uma falha que deixou eles completamente. Quer dizer, se bombardeou aquela embaixada, ela pode bombardear as outras embaixadas também. Então, a embaixada é inviolável. Ali é toda a cultura, alimentação, tudo, entende? E ali é um ponto assim protegido, não por uma cerquinha, por leis internacionais. Estamos seguindo? Muito bem. Então, veja bem, quando ele chega nesse território lá, ele fala com o embaixador, os secretários, as pessoas lá, são responsáveis por esse tipo, e ele tem que obter uma documentação, comprar passagem para ir para esse país que é tão gostoso. Obtendo documentos e autorização de entrada, senão ele é um clandestino. Se ele entra. Por isso que o Mombrana fala. Lembra que o Mombrana fala que o rapaz que entrou sem a vestimenta? Ele disse, cai fora daqui, ó. Entende? Como que tu entrou? Entrou pela janela. Se ele entrasse pela porta, entrava com a roupa normal. Não. O Mombrana assim que lá no Oriente, eles não mandam convite para casamento, um cartãozinho assim. Eles mandam para a pessoa a roupa para entrar no casamento. Não sei se ainda é assim. Daí, quando lá pelas tantas, apareceu um lá com uma beca diferente, andando lá por dentro. Amigo, como entraste por aqui? Pela porta não foi, porque tinha alguém olhando lá. Entrou pela janela. O irmão Brando, se ele entrou por alguma denominação. Daí pegaram ele, chutaram ele lá para fora. Só que olha o que tinha lá fora. Choro e ranger de dentes. Porque não estava com as vestimentas. Não tinha documento. E no caso da vestimenta, é um documento para estar naquele recinto ali. Bem? Esse embaixador, ele só obedece, só se reporta, dá explicação e pede conselho, porque ele foi nomeado pelo presidente daquele país e eles obedecem a ele. Não é qualquer um que diz, faz assim, faz assim. E esses que vivem obedecendo o outro não são embaixador, não. E ele só obedece ao seu rei ou o seu presidente que o nomeou. Ele não aceita a ordem de mais ninguém, não pode receber a ordem de mais ninguém, porque ele é um cargo de confiança em nível internacional. E esse embaixador, ele faz a propaganda do seu país e convence alguns. Ele não convence todo mundo a ir para aquele país lá. Ele convence alguns a ir para lá. Você já entendeu o que eu quis dizer? Ele não convence todos. Como é que ele convence? Com o seu porte, ele é um sujeito educado, se veste bem, é cordial. Sim. Mas as pessoas, quando o irmão Rafael esteve aqui em Sapiranga,
o irmão Robson disse assim, como são educados esse povo Sapiranga? Porque aqui tem o costume, né, passar um bom dia, mesmo que não conheça, né? E isso é bíblico, sabia? Porque Jesus disse assim, você não cumprimente só aqueles teus conhecidos, cumprimente os outros também, não é assim que a Bíblia diz? Eu me esqueci de dizer para o irmão Robson, irmão Robson, eu tenho feito o possível para ver se educa essa gente, está melhorando, mas não é bem como eu quero ainda. Mas brincadeira à parte, né, claro, né? Mas tem lugares aí que eles atropelam você. É verdade, não é esse costume. O Robson que viaja, o mundo vi, sabe que não é esse costume lá fora. Lá cada um por si, são frio. Tem pessoas que vêm aí no Brasil, eles ficam admirados com o calor, a receptividade. Não quer dizer que a pessoa vai fazer para ti um monte de favores, mas ele te cumprimenta. Enquanto a pessoa te chama assim, o mexicano costuma dizer, mi amigo, ou tem um venezuelano que mora na frente ali assim, olá, mi amigo. Daí, mi vecino, meu vizinho, né? Então, mas é assim, então, a pessoa chama de amigo, pode ser que depois dê um tiro, mas chamou de amigo já, atenuou, né? Entendeu? Então veja bem, e ele convence alguns com o seu porte é comportamento, sua maneira, a cordialidade, o seu calor, acho que seria isso, né? Os seus argumentos. Porque ele vai tirar uma pessoa de uma cultura, atenção igreja, vai tirar uma pessoa de uma cultura. Bom, diz assim, é que é muito difícil um velho se converter. Por quê? Porque ele está com a carga já pronta. As informações que ele tem são de muitos anos. Então é mais fácil um jovem se converter. Um velho, quando se converte, é muito difícil, porque ele tem toda uma carga, 70, 80 anos, de informações erradas. E se ele vai para aquele país lá, ele tem que mudar completamente o seu conceito. E ele convence alguns com o seu porte e o seu argumento. Ele é convincente, ele convence alguns. E com o seu argumento de que vale a pena viver lá, naquele país. Você observa bem, nós somos convencidos. Alguém nos convenceu. Tu não foi no país, tu não viveu naquele país. Amém? Tu está aqui e tu já vive. Presta atenção. Viu? E tu já vive em função. Como é que se veste lá? É assim! Como é que eles falam lá? É assim! Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. É assim que diz a Bíblia? Eu vou dizer umas opções lá adiante lá, para que a pessoa possa avaliar que lugar eu estou representando. Jezabel representava o inferno. O que ela fez? Matou um homem para tirar a chácara e dar para o seu marido. Se você não viu isso, quem lembra disso? Mais alguém aqui? Ele matou um homem chamado Nabote e deu para o marido dela, Acabe. Porque eles fizeram isso porque eles arrumaram testemunhas falsas. Quem Jezabel representou? O inferno. Outro país. Que se eu falar mal, mas tem gente que se comporta de tal maneira que mesmo querendo morar no céu, está indo para o inferno, porque é embaixador do inferno. Tem país que tem uma fama. Por exemplo, a Coreia do Norte, irmão, é terrível. O Irã é um país que eles não respeitam nenhum... Não tem respeito. É o chamado país teocrático. O país teocrático é um país que não tem presidente, não tem a Câmara dos Deputados, não tem os três poderes, executivo, legislativo e o judiciário. E quem determina a cabeça maior é o Ayatollah. Era Khomeini, o mais famoso, agora é o Khamenei. Como é que tu sabe isso, Molão? Porque eu estou atualizado, eu tenho que dizer para vocês a real. E se uma mulher andar na rua com a cabeça descoberta, ela é morta. Tu quer ir para esse país, irmão? Uma mulher não pode andar desacompanhada na Arábia Saudita, lá no Dubai, Emirados Árabes. Em algum lugar não pode. A minha irmã tem uma filha adotada, está morando lá em Dubai. Como disse alguém, grande coisa. Tem países com uma fama, tu não quer ir lá. E tem países com uma fama, mas as pessoas elogiam ele, entendeu? Porque querem implantar aquele país.
aquela cultura. Aqui. Tem país que tem má fama. A Coreia. Por exemplo, se eu falar no inferno, o irmão Branco, quando teve aquela visão do inferno, ele dizia, você para o gravador, ele disse, pare de rodar a fita, e aí mesmo tu acerte, não vá para lá. Ele disse assim no final da reunião, almas em prisão, ele disse assim, ó, Senhor, eu tenho minhas crianças, eu tenho meus filhos, eu tenho meus irmãos, eu tenho meus parentes, e eu não quero que ninguém vá para lá, porque o inferno é caindo sempre. E a Bíblia fala do demônio que veio do abismo sem fundo. Que todo poço tem um fundo, tu bate lá embaixo. Essa menina, esses tontos, doidos, entende? Vão na beira do precipício que tem 1.000 e poucos metros, não é uma queda livre, mas a queda mais leve é 70 metros. A menina autista tem que ser vigiada direto. Ele foi lá, brincou, correu, caiu a queda de 70 metros. Claro que é politraumatismo. Se cair, às vezes está na casa, banana cai, pode quebrar o braço. Imagina quantas quebraduras teve ali. Porque um pai tonto, eles acham que pagaram a taxa e eles vão postar ali. Não é assim. Você tem que saber, entende? Que a tua costela é dessa finurinha assim, coitado. O cara dá uma cabeçada. Antigamente jogava futebol do salão. Aquela bola era uma pedra. Quem lembra disso? Agora parece que é aliviado. Se a gente botar a cabeça na bola daquela lá, rapaz, não tem nada, que sacode tudo aqui dentro. Se em ordem já é um tonto e bater aqui e sacudir tudo, fica mais tonto ainda. As conexões desconecta tudo. Por que o lutador dá um soco no queixo? Porque sacode o cérebro e ele apaga. Às vezes as pessoas vêm no filme, aqueles que o pessoal briga, entende? Gente, um soco. A minha sogra diz assim, ó, eu não surro com a mão, porque ela apanha e eu também apanho. Coitada da minha mão aqui, é frágil a mão, sabe? Ela apanhava junto com a filha que surrava. Ela surrava com a vaga. Daí não batia com a mão. Sabia? Então por que isso, entendeu? O sujeito que dá um soco, ele também dói a mão dele. Eu vi o Mike Tyson dizendo assim, ó, essas mãos aqui esmurraram as pessoas. E um soco, um osso, batendo no outro osso, os dois ossos sofrem. Por que eu estou dizendo isso? Porque a pessoa diz, eu vou lá dar um laço nele. Olha que eu também não está vindo de apanhar parado, hein? Pensa bem. Entende? Ele não vai ficar parado. E se ele ficar parado, tudo bem. Mas ainda assim. Então tem país com má fama. Deixa eu dizer para vocês aqui, ó. Eu não quero ir em nenhum país. Eu estive no Uruguai, estive na Argentina, estive no Paraguai, estive até na entrada da Bolívia ali, alguns estados brasileiros. Não quero. Mas veio um pastor e disse para o outro assim, ó, vamos dar uma passeada na cidade? Eu dizia, não vou. Mas por que não conhece aqui? Todas as cidades são iguais. Há uma praça, a igreja, a biblioteca, entende? Uma discoteca, uma sorveteria, está quente, entendeu? Todas as cidades são iguais. As pessoas são iguais. O antro de prostituição, a balada, o roqueiro, isso, aquilo e outro. E eles tentando te convencer que aquilo aí é bom. Tu só olha assim, se tu tem percepção. Porque se tu não tem, tu tem que levar na cabeça. Aprende. Tu aprende a fazer a leitura das coisas que tu vê. Porque o que tu vê é um reflexo daquilo que tu não vê. E tu vai sim ser um vencedor se tu te esquivar dos golpes. Porque para ti ter saúde, tu tem que te cuidar. Saúde financeira, saúde conjugal, saúde familiar. Depois não adianta chorar. Estou falando dos países de má fama aqui. Ó. Eu queria falar do país de boa fama. Tem um país que com muito má fama, a Coreia. Daí tem Cuba também. Tem a Venezuela, que estava comendo os cachorros da rua. Daí tem outro, eu só ouço. Eu não fui lá e não quero ir. Eu só ouvi sobre isso. Não quero ir. Eu já não quero ir naquele que é bom, agora eu vou dizer que não vale nada. Estou falando geograficamente. Agora, esse sou eu. Você tem que fazer. Quer ver? Ó, tu paga o imposto do teu terreno. Aquele ali é teu país, sabia? É tu é o presidente, a esposa é a vice, a tua ausência é ela que comanda, entende? Apesar que tem uns pequenininhos assim que querem mandar, mas não manda. Quem manda é o grande. É o que paga a luz, a água, o imposto. Não é assim? Os pequenininhos querem mandar.
Uma vez eu vi uma charge de uma pessoa com cachorro. Daí a pessoa disse assim, eu adotei esse cachorro aqui, ó. Daí botaram a legenda em cima do cachorro. Fui eu que adotei esse coitado aí, ó. Os cachorros são inteligentíssimos, entendeu? E querem mandar. O meu cachorro não põe. Se ele subir na escada, eu mando ele descer. Agora, se alguém quer ter cachorro dentro de casa, dormir com o cachorro, eu durmo com a minha esposa. Com o cachorro, não. Entende? Com gato, entende? Então, lá na rua, não leva mal, lá na rua, entende? Cachorro na rua. A minha esposa, eles compram um pote para eles comer. Quem come no pote sou eu, eles comem no chão. E é verdade, entendeu? Tu não adianta tu querer fazer. Eu vi o Richard falando assim, não tenta fazer de um animal. Vi de um crocodilo que a mulher pegou ele pequenininho, engraçadinho, depois ele comeu ela, ou matou ela. Não tenta fazer de um pet uma criança. A criança é criança, ela tem entendimento, ela cresce no entendimento. O animal é regido pelo instinto. E ele vai mostrar, sim, a sua natureza selvagem. Um dia vai. Eu vi de um rapaz que mora no meio do mato, não sei se ele está lá ainda, que embaixo do armário dele tinha uma cascavel. Assim, eu desliguei já aquele coisa lá, mudei. Não, esse cara aí é louco. E tem pessoas que pegam espírito, capaz de querer botar uma cascavel dentro de casa, porque acha que é tão engraçado, que é um animalzinho tão engraçadinho. Não vai nessa. Tu não sabe como é que foi o fim dele, se já chegou ou se não chegou. E tem muita mentira também. Então, o país de uma fama eu não quero ir. Estou falando geograficamente, estou falando também do inferno. Eu não quero ir para o inferno. Só que ninguém quer ir para o inferno. O que nos põe no céu é passar pela cruz. Tem pessoas que acham que sendo boazinha, fulano é boazinha, bonzinho. Daí os espíritas são os miseráveis. Entende? Vai e vem e ressuscita de novo e reencarna de novo, entende? E cada vez fica pior. Entende? Porque se o homem se salva sozinho, daí não precisava Jesus morrer na cruz para salvar ele. A salvação é completamente de graça. Amém? Foi ele que proveu isso para nós. Tem tempo ainda. Mas tem um país tão bom, o céu. Eu nunca estive lá. Você nunca esteve lá. A Bíblia diz que tem que subir alto se não tiver descido alto. Porque Jesus está assim, glorifica meu Pai com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Um dia eu vou pregar para você sobre isso. Jesus estava lá no céu. Nós somos filhos adotados. Mas eu ouvi falar que o céu é tão bom. Você vê que o embaixador que me mostrou o céu, ele chegou a dizer que o céu ninguém morre. É para lá que eu quero ir. Porque desde que eu nasci, no ventre da minha mãe, eu estou me esquivando da morte, entende? Todos os dias cuidando se o carro tem freio, está bem calibrado, tem líquido de freio. Todo momento, entende? Isolando a cinta ali para não pegar no fio desencapado. Todo momento, entende? Fechando o portão. Todo momento cuidando de ver se ele não tem cobra. Isso aqui é perigoso, cair, se machucar. Quer dizer, eu me esquivando desde o nascimento até o fim da vida. A Bíblia diz que o último inimigo que tem que ser vencido é a morte. Eu venci uma série de coisas, irmãos, que eu trouxe da natureza terrena. Meu pai, minha mãe, meus antepassados. Eu estou dizendo, isso aí está no DNA. Está no DNA a parte estrutural física. Às vezes está no DNA um pouco do intelecto também, uma coisinha ali, entendeu? Mas tem alguma coisa que tu pode sacudir sim. Porque se o pai errou, não quer dizer que eu erro. Se meu pai comeu uva verde, não quer dizer que meus dentes têm que ficar embotados. Porque a Bíblia diz que em Cristo. Perguntaram para Mombrana, e se a criança nasceu assim, não tinha entendimento e morreu, Mombrana, assim, Jesus pagou tudo que ela devia, porque o primeiro nascimento não dá céu. O que dá o céu é o novo nascimento e o crescimento a ponto de chegar nesse patamar de embaixador. Porque tu não pode ser embaixador de algo que tu não conhece. Somente crer. O Mombrana diz que é somente crer e entender. Por quando tu entende o plano, tu nunca mais é a mesma pessoa. Tu te levanta pela manhã com um intuito, imbuído de um propósito, de chegar no final do dia melhor. E cada dia que passa, Deus te dá uma oportunidade, a mim e a você, de ser melhor. E a Bíblia diz que crescer na graça, de fé em fé, de glória em glória, até chegar à imagem de Cristo. Vou chegar lá. Mas há um tão bom, um país tão bom, que me fizeram propaganda. O embaixador falou a mim.
O embaixador falou para mim que o céu é maravilhoso. Me convenceu. É para lá que eu quero ir. Amém? E o embaixador me disse que o inferno é terrível. É para lá que eu não quero ir. Eu sei para onde eu não quero ir, sei para onde eu quero ir. Eu tenho um pensamento meu que eu criei. Para chegar onde quero, eu já sei como me comportar. Porque não adianta eu querer ir para Taquara se eu estou em direção a Novo Hamburgo. O comportamento mostra. O nosso comportamento, a nossa roupa, o nosso viver externa, exterioriza o que está em nosso interior. Como disse alguém, o preocupante não é o que o homem tem na mão. O que preocupa é o que o homem tem no coração. Veja bem, ó. E todos querem morar no... Tu pode perguntar para cada pessoa que está aqui dentro dessa rua, dessa cidade. Onde quer morar, no céu ou no inferno? No céu. Por quê? Porque disseram que o céu é bom. Ninguém quer morar no inferno. Ninguém quer ir para o inferno. Só que para ir para o inferno tem quesitos. Para ir para o inferno só tem uma coisa. É rejeitar a provisão de Deus. Deus aceitou Jeová Jireh, Deus provedor. Ele proveu um cordeiro que nos perdoa e a Bíblia diz que nos aperfeiçoa para sempre. Ele nos justifica como se nós nunca tivéssemos feito um erro sequer. Daí nós vamos continuar fazendo erro. Vamos continuar no mesmo velho moinho. Um dia a pessoa canta, outro dia está lá fora fazendo coisa errada. Depois se queixa. Porque o embaixador não veio aqui me visitar. Mas estava ali e ele nunca deu fruto. Veja, e todos querem morar no céu, nesse lugar, nesse país tão bom, mas não aceitam as leis. Não aceitam as leis do céu, que Deus já enviou para nós. Preenche esse quesito aqui, e tu está lá. Se tu responder uma pergunta, mas tu sabe que na Inglaterra o volante é do lado esquerdo. Não, do lado direito. E o estacionamento é do lado esquerdo da rua que tu vai indo. Pelo amor de Deus. Se você errar, é multado igual. Não, eu vou andar do meu direito, porque eu sou do Brasil, nasci no Brasil, eu vou andar do jeito que eu quero lá. Está preso, está multado. Você entendeu? Porque você tem que respeitar os quesitos. Mas eu não sabia. Se não sabia, diz o irmão Branham. A ignorância, não saber, ignorar, não é corte de apelo. Diz para o juiz que tu não sabia. O juiz assim, não sabia? Porque nunca te interessou em saber. Entende? Que a lei é bem clara a respeito disso. O Código Civil diz tal coisa sobre o teu comportamento. Entende? Mas eu não sabia. A mãe chora, o pai chora, o tio chora, a tia chora, a namorada chora, o filhinho chora. Vai preso igual. Aqui é preso e ganha um salário. Televisão, futebol, dentista, psicólogo, analista, entende? Tudo de graça. Nos Estados Unidos eu pego uma cadeira elétrica. Vai para a família. É estimulante, é um incentivo. Então no céu, todos querem morar lá, mas não aceitam as leis do céu. Não matar, não roubar, não adulterar, não isso, aquilo. Olha como é que é a lei daquele país lá. Não, tu não vai para lá se não preencher os quesitos. Agora, para ir para o inferno, é só deixar lombo abaixo. Como diz os antigos, todo santo ajuda, né? Para fazer a coisa errada, tu deu muito apoio. Para te fazer o certo. Quer ver? Disse alguém, quando tu está subindo, entende? Tu vai te agarrando, te esforçando. Porque você já subiu uma montanha, um morro, se agarrando nas árvores, eu já fiz isso. Vai subindo. Enquanto tu está subindo, tu pode parar. Mas tu resbalar lá, não tem como parar mais. Tu cai lá embaixo. Porque é uma lei da gravidade. Essa menina que saiu da área de proteção caiu 70 metros. Sabe o que é 70 metros? 7 terrenos, assim, de largura, de 10 metros de frente. Ela caiu na rocha. Politraumatismo. Muitas quebraduras. Então as pessoas não querem a lei de Deus, mas querem morar com Deus. Não gostam de Jesus, não querem o batismo em nome de Jesus, mas querem morar com Jesus. Que coerência, né? Querem a bênção da cura de Jesus, da salvação de Jesus, isso, Jesus me socorre, e vai querer achar lei em cima das coisas, Jesus socorre meu filhinho. Mas não quer obedecer a Jesus.
Eles querem morar lá, mas não aceitam as leis e nem as roupas. Você não vai encontrar no céu. Você vou ler na mensagem aqui, ó. Lá você não vai encontrar ninguém, nenhuma mulher mal vestida, nenhuma mulher pintada, com o cabelo cortado. Estou dizendo isso porque a Bíblia diz isso. O que é a Bíblia? É a palavra de Deus. É assim, ó, preenche esse quesito aqui que tu vai morar naquele país. Preenche esse questionário, responde as perguntas. Para onde eu estou indo? Quando eu nasci? Muitos nasceram. Quantos morreram? Quantos colegas meus? Esse dia eu falei com um rapaz que encontrou com a turma de formando 50 anos atrás. De 35 tinha só 15. Uns morreram, outros não foram encontrados, localizados. E no próximo encontro vai ter menos gente ainda. Quantos chegam à minha idade, à tua idade? Hoje as crianças estão morrendo de câncer, de diabetes. Tu vai no mercado, deixa esse troquinho aí. Às vezes eu deixo, às vezes não deixo também. Entende? Olha o velhinho. O que esse velhinho fez toda a vida? Porque não trabalhou quando era novo. A Bíblia diz que a beleza do jovem é a sua força. E a beleza dos velhos é o cabelo branco, se ele andou em caminho de justiça. Porque se eram safados, os canalhas também envelhecem. As roupas de lá. Daí anda de lá o dia todo, a vida toda. E quer entrar lá, entendeu? Então só tem os vestidos. Não é de lá. Ou falar de lá. Tem pessoas que têm a boca suja. E não quer achar as coisas erradas que lá não tem. Veja bem, Deus estava em Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Daí tu encontra uma igreja em que a mulher pode andar de qualquer jeito, em que o homem pode andar de qualquer jeito. E aquele dom. E quando ele se dizia, quando ele volta, ele vem aqui, dá um testemunho, vira obreiro direto. Entendeu? Daí grava um CD. E vende. Havia um rapaz, foi num lugar ali, pregar numa reunião, né? O rapaz tocava assim, daquele jeitinho. Eu não sei fazer, eu não tenho ginga nenhuma, irmão. Tá? Eu tocando, que nem aqueles gaúchos, né? Tocando assim, dizendo assim, dentro. Porque CD tem que gravar em qualquer lugar, né? Entendeu? Queria vender. Não quero. Ainda mais olhando pra cara do sujeito ali, entendeu? Daí o outro mandou o filhinho dele vender, eu olhei assim, deu pena, sabe? Se não vendesse, certo, não ia comer. Se ele trabalhasse, pegasse uma pá, numa enxada, ele comeria mais facilmente que vendendo CD. Então, veja, Deus estava em Cristo. Aqui, ó. Aqui está a reconciliação, ó. Aqui está o rei, rei dos reis, amém? Ele nos fez embaixador, a Bíblia diz. Ele colocou nós como embaixador aqui, entende? E nos deu o ministério da reconciliação. Se alguém, você nunca viu o céu, eu também nunca vi o céu, mas eu não posso representar o céu sem nascer lá. Senão, a Bíblia diz, se nasceste do alto, buscai as coisas que são do alto. Então, daí nasce do alto, depois tem que crescer. Daí a Bíblia diz uma coisa, ou você diz assim, esse aqui eu não concordo. Pronto. Como é que vai entrar lá? Como é que vai para aquele país lá? Mas não, o meu principal motivo, irmão, de ir para aquele país é que não tem morte. E tem umas coisas que não tem lá que eu não vou citar aqui, senão vai dar guerra. E nos confiou a nós a palavra da reconciliação. Aqui, ó. Aqui nos deu sua palavra. Daí a gente lia e não entendia. Ele enviou o mensageiro para nos explicar. Amém? Daí apareceu alguém do inferno que diz que o mensageiro se enganou. Embaixador de onde é esse homem? Deixa eu tirar um pouquinho mais aqui. Ó. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Certo? Agora eu quero ver Filipenses. Agora eu quero ver Filipenses. Rapidamente aqui. Gálatas. Ali nós lemos ali, que ele diz, a nossa pátria está no céu. Só um pouquinho, mas não é brasileiro? Como é que a pátria está no céu? A pátria está no céu para aqueles que nasceram do alto. Olha o que ele diz aqui, ó. O destino deles, entendeu? Pois, aqui, ó, irmãos, lê comigo aí. Por favor, pega Filipenses 3 aí. Você vê que eu hoje de manhã tive um mal-estar ali em casa, mas não é nada grave, fique tranquilo. Você vê que não ficaram contentes, eu acho aí, ó. Deram risada, parece. Entendeu? Irmãos, sede meus imitadores.
E observe que anda segundo o modelo que tem de nós. Porque muitos andam aonde? Lá no boteco? No bailão? Não. Entre nós. O apóstolo Paulo tinha isso. E eu tive isso. Dos quais repetidas vezes vos dizia, inimigos da cruz de Cristo. Tu acha, irmão, que alguém é preso porque é crente? As pessoas revalorizam o crente de verdade. Agora, quando a pessoa é presa, 6 meses, 5 anos, 10 anos, 15 anos, entendeu? É porque cometeu um pecado na justiça comum. E o Estado, atenção, se você erra como um criminoso, tem que pagar como criminoso. Porque a igreja não é lugar de assassino, bandido se esconder. A igreja é para cristão. E as pessoas respeitam. As pessoas respeitam. Andar entre nós. Eles são. Agora vos digo até chorando. A pessoa diz que é da mensagem, diz que é crente, mas são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Olha o que ele fez com a filha dele. Olha como é que ele fez, o que ele fez para a esposa dele. Inimigo da cruz de Cristo. Mas tem algum lugar ali que tem que ter o lixão, né? O lixão, para que é o lixão? Tem algum lixão, irmão, que tem reciclagem. E tem lixo que não tem reciclagem. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória, não é por acaso, né? Que é só festinha e galinhada. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria, o nosso país, está onde, apóstolo Paulo? Está nos céus, de onde aguardamos o Salvador. Rapidamente, a mensagem, uma igreja enganada pelo mundo. Presta atenção lá. Parágrafo 31. Posso ler um pouco ainda? Agora vocês vão escutar o mensageiro falando. Outro dia, sexta-feira, minha esposa e eu estávamos indo ao armazém. E não é de minha intenção repetir sobre isso. Não é a minha intenção, mas era oportuno, né? É o armazém, é o mercado, né? Porém, enquanto nós íamos pela rua, olha o que o irmão Bruno fez, ó. Enquanto nós íamos pela rua, eu somente mantive virando a minha cabeça de um lado para o outro. Por que, irmão Brana? As mulheres nuas. Nos Estados Unidos. Irmão, está todo mundo olhando para lá e tu olhando para cá. Uma vez eu estava num lugar comprando peças de automóvel e me deram um calendário. E aquele calendário, antes de sair da loja, eu abri ele assim, olhei, aquele tipo de calendário. Enrolei ele, disse, esse aqui eu não quero. Eles riram de mim e disseram assim, ele não gosta de mulher. Gosto sim, estou cuidando da minha há 55 anos. Isso é gostar. E se tu gosta, tu cuida. E quem cuida tem crédito, mulher, dinheiro, saúde. Esse dia vi um rapaz, ele me encontrou, ele cruza a rua para me cumprimentar. Ele trabalhava no Banco do Brasil. E ele veio assim, olá, tudo bem? Me cumprimentou assim, tudo bem. Daí ele viu a irmã Salete do meu lado assim, dá vendo você, dá para ver que está tudo bem. Por quê? Porque eu cuido. Tem. Você entendeu? Isso é gostar de alguém. As pessoas se decepcionam, não sei onde eu errei. Eu sei. Não soube cuidar. Entende? Porque Jesus amou a sua igreja noiva. E eu vou te dizer, a única igreja, a única esposa que Jesus tem paciência, misericórdia e perdoa todos os seus erros. Davi errou pior do que outros em Israel. Pior e não foi pior. Os outros todos seriam apedrejados. Mas Davi foi perdoado. Ele pagou depois. Mostrando assim, se você faz no tempo da ignorância, Deus te perdoa. Mas se tu já sabe melhor, e tu faz, tu semeia um punhado, tu colhe uma bacia cheia. Quem semeia vento, colhe tempestade. E não adianta querer fazer diferente. Tu não pode facilitar. Por isso que eu sou contra. A pessoa errou, ela tem que pagar pelo seu erro. Ele está desqualificado para ocupar o púlpito com a Bíblia. Não adianta querer fazer, mas tu é bravo. Não estou bravo com coisa nenhuma. Eu já fui bravo. Então como é que era antes, né? Mulheres nuas na rua. E tu olhando para lá. E todos os outros olhando para cá. Prometi a Deus quando eu era um homem cego, o irmão Branco estava cego uma vez,
que se ele curasse meus olhos, eu olharia na coisa que fosse correta. Não precisa ficar cego para fazer isso, esse conselho com Deus. E eu mantenho uma pequena cruz pendurada no meu carro. Atenção, o irmão Brando tem a cruz no carro. E esses denominacionais com o nome de mensagem, façam o que quiserem com isso. O irmão Brando tinha uma pequena cruz no seu carro. E eu, quando vejo tais coisas lá fora do carro, eu olho para a cruz e digo: ó Deus, este é o meu refúgio, enquanto eu olho na cruz. Amém? Valeu a dica? Amém. Eu tinha visto aquelas mulheres. Meda disse, abre aspas, nós não tínhamos visto nenhuma mulher hoje que estivesse vestida com uma saia. Porque a saia é a roupa lá daquele país, né? É ou não é? Ah, mas isso é legalismo. Não é legalismo. É a lei do país. Eu quero ir para lá, eu tenho que me submeter. É a lei do país. Lá não tem mentiroso. Tem que vir um do inferno para mentir, enganar. Foi ou não foi? E aquele país reuniu seus membros lá. Nós temos um problema. Como é que conduzia Acabe a peleia? Daí subiu um mentiroso lá do inferno e disse, se tu me permitir, tem que pedir permissão, né? Eu vou e seria um espírito de mentira nos profetas de Acabe. Irmão, eu podia falar 3 horas para vocês hoje sobre isso aqui. Ó. Que coisa triste, cadê a mensagem? Coisa triste, nós ficávamos a noite toda acordada, orando e cantando. Não tinha um parágrafo da mensagem para ler. Que tristeza, quando era pela manhã, o sol estava nascendo, a gente ia indo para casa cansado, alegrinha assim, daquele jeitinho, né? Denominacionalzinho. E ela disse, viu, irmão Brana, olha aquela mulher ali com aquelas pequenas tiras em volta da parte de cima do seu corpo. Fecha aspas. E disse, você quer dizer para mim, Bill? O Bill é por minha conta, mas para você entender, que aquela mulher não sabe que isso é errado? Disse, se ela não sabe o que é errado, então ela está fora de si. Ela está fora de si, ela está louca. Ela usa slack, ela está ali, com uma tirinha para lá de cima. Às vezes tem lugar aí das praias brasileiras, por isso que o pessoal quer vir para o Brasil. Não é assim? Claro que é. Por que eles não vão às praias da Rússia? Entende? Porque lá não dá para fazer isso aí, entende? Lá tem que andar de bombacha e espora para se aquecer, porque é muito frio. Não é que são crentes, é por questão climática. Eu disse só um minuto, querida. Essa mulher é americana. Sabe por quê? Como é que o brasileiro é conhecido? Futebol, samba, mulher, praia, não sei o que, não sei o que. Brasil. Só um momento, irmãos. Isso aí são brasileiros. Tu já não é mais brasileiro. Tu é cidadão brasileiro civilmente. Ela é uma americana, essa mulher. Ela sendo americana, ela pode fazer o que ela quiser. Ela não professa cristianismo. Por isso que ela está assim. Por isso que ela anda com roupa de homem, corta o cabelo, se pinta. Aquela menina assim, uma mulher fez chamada de altar. Vou falar mais uma vez aqui. Deixa eu terminar isso, irmão. Pelo amor de Deus. Aquela menina estava lá atrás, uma mulher pressionou, sabia que ela tinha chamado os pais crentes e ela não queria ser crente. Daí o irmão Branco assim, quando terminou o culto, o irmão Branco fez chamada de altar, ela disse assim, tu me constrangeu. Quer dizer, me deixou envergonhado. O irmão Branco assim, mas Deus está tratando contigo, hein? Ela assim, o dia que eu quiser aparecer de alguém, eu peço para uma pessoa que tem melhor bom senso. Para mim, não tem ninguém com melhor bom senso que o irmão Branco para fazer a pergunta e para aprender com ele. Mas para ela, não. Ela viu o irmão Branco e tropeçou nele. Sabe o que aconteceu? Entende? Ela passou um dia pelo irmão Branco com uma garrafa de uísque na mão, um copo no outro. Tomando assim, e eu falei, cambaleando. Irmão, um homem bêbado é feio, mas uma mulher bêbada é mais feia ainda. Ela não tem asseio com a sua roupa. Ela não se vela direito. Eu digo isso que já vi pessoas bêbadas. Não. E ela ofereceu uma Bruna, quer um gole, pregador? Uma Bruna assim, ela sabia que o Bruna não bebia. Daí uma Bruna olhou para ela, atenção, eu vou dizer como está na mensagem. Quem leu, leu, quem não leu, procure ler. Tu lê a mensagem que vai encontrar. Entende? O profeta disse que a roupa dela, a roupa íntima, as anáguas, as lingerie dela estavam caindo. Entende? Bêbada, né? O corpo de bêbado não tem dono. Se corpo de São não tem dono, corpo de bêbado não tem dono. Caindo a roupa dela assim, o irmão Branco olhou para ela assim, disse que uma menina, atenção, uma menina bonita. E ela se sabe, cambaleando. Aquele dia, tu estava certo.
Deus estava tratando comigo. E depois disso, eu vi minha mãe fritando no inferno que nem uma panqueca. Panqueca tu tira para cima assim, né? Que a panqueca salta para cima, porque tu atira ela para cima para virar ela, certo? A panqueca. Minha mãe no inferno que nem uma panqueca. Mas uma pessoa que é viva, ela salta por causa do calor. O irmão Breno disse que ela morreu, sabe como? Num posto de gasolina, se vendendo para os caminhoneiros. Qual é o valor de uma pessoa? O nosso valor está em servir a Deus. É o único valor que vai se contar na igreja. Quando tu fechar teus olhos, você vai ver que o único valor que realmente conta é com que intensidade tu servia a Deus. O profeta disse assim, irmãos, que tinha pessoas que serviam a Deus com coragem, com dedicação, com denodo intensos. Mobrando assim, tinha uns que iam correndo na frente da fila. E o profeta disse que tinha uns que iam lá atrás de arrasto. Ele ia. Mas tinha uns que iam correndo na frente. E outros iam lá atrás, no rabo da canoa. Num barco tem este bordo e tem bom bordo. Tem vanguarda, que é a frente, e retaguarda, que é a parte traseira. Balaão, quando quis falar mal de Israel, procurou a turma que estava andando lá atrás. Quando alguém quer falar uma aula de mensagem, ele diz, um dia alguém disse para mim assim, ó, como é que pode aquele homem um dia estar cantando hino na igreja, agora via ele fumando, bebendo? E é verdade. Você entende? Alguém que precisa ser arrastado. E se soltar a mão um pouquinho, ele acha que pode andar, que nem criança, pode andar por conta. A primeira coisa que a criança faz, quando solta a minha mão, pai, a criança não cai porque o pai segura a mão dela. Não é porque ela segura na mão do pai. A primeira coisa que ela faz é dar com os beijos no chão. E o berreiro depois, né? Mas daí aprende que a mão do pai é que segura. É Deus que nos segura. Tem um hino que diz assim, pai, segura a minha mão, tá certo? Porque se tu segura a mão de Deus, tua força é pouca. Mas se ele segura, ele não solta. Você esperneia, me larga, tal, tal. Não te larga, tu vai te arrebentar todo. E quando ele te solta, entende? Você te arrebenta todo. Não tem mais crédito, perde mulher, perde filho, perde emprego, perde isso, perde aquilo. E aquele homem fez o quê? O homem estava urinado, sentado na calçada, entende? E era o gerente, o diretor do banco, por causa da bebida. Mais um pouquinho, rapidamente. Ela faz como os americanos fazem, como os brasileiros fazem. Eu estava na Finlândia, não muito tempo atrás, querida. Ele está falando com a esposa. E eu fui questionado ali por um homem que me fez sentar, o Dr. Maniman. E nós estamos indo para o banho de saúde, que é chamado de sauna. Atenção, esse é um banho de saúde. Agora lá tu vai desintoxicar teus poros. Eu sei o que eu estou dizendo. Banho de saúde, que é sauna. Antigamente era chamado banho turco. E ele pegava e ele derramava água quente em cima. Ou água sobre rochas quentes. E isso fazia você suar. Então eles fazem você pular numa água gelada, então sai de novo. Então você entra num quarto e há enfermeiras ali dentro. Olha como é que é a sauna na Finlândia. Mulheres que esfregam os homens. E eles, quem está lendo aí? Como é que eles estavam, irmão? Nus. Pode imaginar um cristão fazendo isso? Eles não leram a mensagem, mas eu sei de gente que fez isso. Ouvi falar. Com o nome de mensagem. Gente de ponta. E eu os enviei de volta à piscina. Eu não entrei. Amém. Esse é profeta, esse é mensageiro. Ele não entrou. Eu preciso desintoxicar meus poros para dar uma aliviada nas tensões, tal. O profeta não entrou. Eu não entrei, diz o irmão Branham. E se o irmão Branham entrasse? Ia dar fila de gente para entrar. E eu disse, doutor Maniman, isso é errado o que estão fazendo. Um irmão entrar aí, entende? Nu, para as mulheres esfregar eles, na sauna. E ele disse, está bem então, reverendo Branham. Olha, ele debateu com o irmão Branham aqui, ó. Isso é errado. E os seus médicos americanos lá, que deixam uma mulher nua e colocam na mesa, e examinam todos os órgãos sexuais que ela tem, e são enfermeiras dos hospitais, como é que fica? Enfermeiras no banho nos homens. É um problema. Irmão Branham, se me perdoe, irmão Maniman, você está certo. Está errado. O que é isso?
Agora o irmão Branham vai aparecer dele. São costumes das nações. Isso é um costume. Quando eu estava em Paris, eu dificilmente pude crer nisso. Eu estava em Paris. Essa mensagem foi pregada em 59. Eu tinha 7 aninhos. 7 anos. Há algum tempo. 65 anos atrás foi pregada essa mensagem. Ela é tão atual quanto agora. Os mictórios para homens e mulheres eram os mesmos há 65 anos atrás na França. Se outro me dissesse, eu podia pôr em dúvida. O irmão Branham falou, não tem dúvida, tinha mesmo. Eu não podia entender isso, que o banheiro era do lado da rua para ambos, masculino e feminino. Eu não podia crer que quando uma mulher ia para a praia para nadar, um rapaz, sua namorada, eles não tinham sala para se trocar. Eles somente tiravam todas as suas roupas, até a última peça, e então viravam suas costas e vestiam uma pequena tira e iam nadar. Porém, isso é assim. Eles não davam nenhuma atenção a isso. Por quê? Porque é um costume da França, um país. A nossa pátria é na França. A nossa pátria é na América. Apesar que tem gente que tem um sonho de ir para a América. Na África, irmão, eu estou explicando a explicação. A África é o continente africano. São várias nações. Mombrando é muito na África do Sul, que é o país mais ao sul do continente africano. Eu digo isso por geografia e por conhecimento geográfico que eu tenho. Não fui lá e não tenho intenção de ir. Na África, mulheres e homens, jovens e velhos, não usam nenhuma roupa, definitivamente, andando pelas pradarias. Nunca souberam o que era um banheiro. É horrível, né? Na África. Onde ele ia pregar. Ou coisas assim. Ou um nunca saiu da visão do outro. Porém, eles não sabem a diferença. Eram selvagens, primitivos. Eles não sabem a diferença. Porém, são costumes das nações. O Brasil tem costume, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai. Você sabe que daqui para São Paulo já tem diferença? Aqui é sinaleira, lá em São Paulo é farol. Aqui tem o pãozinho, nós chamamos aqui de um jeito e eles chamam lá do outro jeito. O Daniel foi pedir pãozinho em Naviraí, eu tive que interceder por ele lá. Não sei se nós levamos um sacode lá, entende? Eu disse, não, Daniel, não é assim que se pede aqui. Aqui se pede pão bilha ou francês. Você entende? Culturas, e não tem nenhuma maldade nisso. É uma questão cultural. As crianças de Portugal são chamadas de uma forma que tu não aceitaria chamar teu filho desse jeito. Sabia disso? O irmão Jesus sabe, né? Como é que chama a criança em Portugal? Um menino, né? Porém, eu disse, querida, nós somos diferentes. Diz para tua esposa, querida, somos diferentes. Diz para tuas filhas, querida, somos diferentes. Meu filho, somos diferentes. A nossa pátria está lá. Por isso nós temos que vestir direito aqui. Nós temos que andar diferente aqui. Nós temos que andar agora aqui como quem já está lá. Você sabe por que o padre não casa? Eles chamam assim a teologia cristocêntrica. Eu digo isso que eu li. Eles convencem ele, entendeu? Ele está vivendo como se já estivesse morando com Cristo no céu. Uma tropa de... Querido, nós somos de outra nação. Nós somos peregrinos e estrangeiros aqui. Porque se eu sou peregrino e estrangeiro aqui, é porque eu não sou daqui. Todo mundo vai ao bailão, todo mundo aqui, todo mundo aquilo. Eu não sou todo mundo, você não é todo mundo. E se você é todo mundo é porque você é daqui. Nós somos estrangeiros e peregrinos aqui. Isso é o que faz essas coisas parecerem tão erradas. Quando eu batizei uma irmã, ela foi de saia, vestido e tal, bati ela disse assim, tinha que batizar de biquíni. Eu disse, não é verdade isso que eu ouvi, eu acho que eu não escutei direito. Porque os testemunhas de Jeová batizam de biquíni. E eu disse para o Donga, é um torneiro que trabalhou com nós também. Eu disse mas não pode. Ele disse, olha, Leopoldo, por favor, um evento santo, alguém vai pensar maldade. Mas lá é que eles pensam maldade. Não, estou dizendo assim, alguém conheceu o Donga? Bom, não conheceram. Um bom torneiro, o irmão dele morreu na Neotipo ali quando explodiu um compressor. O Paulinho, parece Paulinho, Toninho, coisinha. É o irmão daquele rapaz que morreu na Neotipo ali. Agora, pensa bem.
A pessoa vai se batizar e vai quase pelada. Pô, se ela no batismo está vestida assim, fora do batismo, acho que não tem mais nada. Não veste mais nada. Por isso é que faz essas coisas parecerem tão erradas. Para nós é errado, mas para eles é normal. Então, vocês estão me seguindo? Igreja, pelo amor de Deus. Para eles é normal isso que eu estou fazendo. Rapaz, nada a ver. Já não viu o crente da mensagem dizendo nada a ver? A gente diz que é a mensagem, nada a ver. Tem gente que diz assim, qualquer batismo está certo. Mas para Pedro, para Paulo, para os discípulos, não estava certo. Por que não estava certo? Isso não faz nenhuma diferença. Para eles fez a diferença. Aqueles que professam, é isso que faz as coisas parecerem tão erradas. Mentira. E diz o entendido, os médicos dizem, quando tu mente, te dá doença no teu estômago. Porque nós somos feitos para não mentir, para falar a verdade. Tanto é que é uma alteração completa no teu corpo. E tem um aparelho chamado detector de mentira. A pessoa adoece quando mente. A pessoa adoece quando ouve uma palavra, ela entra aqui, teu cérebro processa e aquilo te azeda. Tem pessoa que escuta uma notícia, explode o coração. Para você ver que tem força e peso e energia naquilo que é falado. Eu já vou terminar, irmãos. É isso que faz as coisas parecerem tão erradas. Se tu acha que está errado aquilo, tu não quer isso para tua filhinha, para o teu filhinho. Então, cuide deles, adote eles. Aqueles professam, pois a Bíblia diz, aqueles professam tais coisas, que não concordam com isso, afirmam, eles mostram que são peregrinos estrangeiros e que estão buscando uma cidade por vir. Leia Hebreus 11, tu vai encontrar isso. Um homem ou uma mulher na Itália, na França, na África, em qualquer outra nação, no Brasil, Uruguai, Argentina, que já nasceram novamente do Espírito Santo. Tem pessoas que nunca quis, nunca teve nenhuma experiência, entendeu? Daí ela simplesmente anda aqui porque o pai veio, porque a mãe veio. Eu sei de um que para se batizar o pai teve que dar uma bicicleta. Deve ter dado um bom crente, claro. Né? Aqueles que já nasceram novamente do Espírito Santo, depois que cresceram na graça e no conhecimento, não fazem aquelas coisas. Quem tem o Espírito Santo não faz aquela coisa, não veste aquele tipo de roupa, não olha aquele tipo de coisa, não vai em determinado lugar. Nós cantamos aqui, que meus pés somente vão, onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faça ouvir. Tem lugar que não foi feito para ti. Você vê que eu estou meio... Eu tenho medo de cantar assim, ficar bonito, sabe? Depois me atrever a cantar. Esse é o problema. Mas estava bonito dizendo vocês. O Daniel está bonito, o irmão Rolf está muito bonito, sabe? Eles fizeram a base e eu entrei, né? Folgado. Aqueles que nasceram novamente do Espírito Santo. Quando tu nasce do Espírito Santo, irmão, tu está recebendo o Espírito daquela nação lá do céu. Por isso tu não concorda com as coisas que são feitas aqui. Agora, se tu vê as coisas que tu está te lambendo, não tem nada a ver com aquilo lá. A pessoa vem e canta. Não pode apagar o pavio que fumega. Continua fazendo a mesma coisa lá fora. O hino está certo, o hino está certo. Fica Jesus mais um pouquinho. Tá certo, entende? Mas vai lá fora, faz a mesma coisa que os da nação que fazem. Aqueles que recebem, eles não vestem aquela... Atenção, eles que receberam o Espírito Santo daquela nação lá, não vestem estas roupas. Estão lendo aqui? Me ajude então. Eles não atuam, não comportam, não agem daquela maneira, porque eles são de uma outra nação, cujo governador e artífice é Deus. Senhor, nos recebe, Senhor, nos ajuda, amém, a ser bons representantes. Daí tu não dá explicação para ninguém, tu tem que te reportar, é o governador daquela nação, é aquele presidente. Aparece cada vinagre, bicho de pé aí querendo mandar na gente, querendo dizer o que a gente tem que fazer. Se fosse você, fazia assim. Não, eu quero saber o que o homem lá me diz. Amém? E ele me mandou um mensageiro para mostrar o que ele quer de mim. Então não se atravessa na minha frente, né? Claro, né? Porque eles querem te manipular, querem te mandar.
E que você não consegue convencer, então eles se vitimizam. Pois é, eu estou sofrido, eu sou um coitado. Claro que é coitado de estar sofrido. Está sofrido porque quer. É coitado porque quer. Porque eles são de uma nação. Nós somos do céu. Nós não somos nem brasileiros mais, irmão. Nós somos brasileiros, temos Código Civil. Vocês estão me entendendo essa posição? Tu tem direitos. O apóstolo Paulo diz assim, eu quero ser solto lá na rua, porque eu sou cidadão romano. Tu faz valer aqueles direitos como cidadão, é certo? Mas no teu espírito, no teu comportamento, tu é nascido de lá. Eu sabia que ia dar uma reunião longa, mas paciência agora. Ó, nós somos do céu. O Espírito que está em você motiva a sua vida. Motiva, quer dizer, move. Se você é um americano, você fará como os americanos fazem. Se você é um embaixador do inferno, você vai agir como um inferno. Quantas vezes tu já viu as pessoas dizem assim, essa casa está no inferno? Deve ter uns 3 embaixadores ali daquela casa, do inferno. Você nunca ouviu alguém dizer isso? Levante a mão se já ouviu alguém dizer essa casa está virada no inferno. Pois é. Deve ter algum embaixador ali vendendo o programa aquele. Mas não é um inferno. É que tem gente que foi ungido com o espírito do inferno para te pôr para baixo, para te esculhambar. Tem visita que é um inferno, tem visita que é um céu. Se você é americano, você fará como os americanos fazem. Se você é francês, você fará como os franceses fazem. E criticará o outro. Mas se você é de Deus, você fará como se faz no céu. Estão lendo aí? Se você é de Deus, você age como se age no céu. Entendeu? Porque o seu espírito vem de cima. O meu espírito agora veio de cima. E esse espírito me controla. Eu vou dizer outra coisa para vocês aqui. Ó. Se encontrar 2 brasileiros, um é do Rio Grande do Sul, o outro lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, e eles se encontrar em um outro país, eles vão falar o mesmo português. E vão perguntar, onde é que tu é? Sou do Rio Grande do Sul. Ah, que maravilha. Falamos o mesmo idioma, da mesma nação. De onde, que parte tu é? Sou ali, perto de Porto Alegre, Sapiranga ali. Quem é Sapiranga? Sapiranga quer dizer olhos vermelhos, é de uma fruta, entendeu? Conhecimento. Eu vou passar para ele. E tu de onde é que é? Ah, eu sou lá de São Paulo, lá do interior de São Paulo, tal. E nós vamos falar do quê? No nosso país. Irmão Branco, quando os dois cristãos se encontram lá do céu, eles falam do seu país do céu. Já viu que tem crente? Assim, um rapaz ligou para mim e disse assim, ó, tem crente aí, entende, que fala só de outras coisas, ninguém fala da palavra de Deus. Quando você fala da palavra de Deus, olha aqui, ó. Ah, não, está aqui a mensagem. Espera aí. Até a madrugada nós encerramos. Ó, a mensagem é essa aqui, ó. Quando os olhos foram abertos, eles o reconheceram. Olha aqui que diz o Irmão Branco, na parágrafo 29. Descobrimos que eles iam pelo caminho. Uma grande coisa a respeito deles. Eles estavam conversando sobre ele quando ele apareceu. Agora, esse é o problema hoje em dia. A razão que eu acho que ele não aparece para tantos de nós. Não falam sobre ele. É porque não falamos sobre ele o suficiente. E nós temos muitas outras coisas para conversar. A última série. Você olhou aquela lá? Maravilhosa. Nem bota mais os pés na igreja. A série está mais importante. Você entendeu? As pessoas não sabem. Tem pessoas que não lêem a mensagem. Tem pessoas que não lêem a Bíblia. E se lê, não crê. E se lê com aquele espírito da nação, aqui, já lê contando. Não. Eu disse para um rapaz, por que tu não lê a Bíblia? É muita coisa, rapaz. Dele lê uma série, a trilogia, como é que é? Trilogia do Senhor dos Anéis. Não li, não quero ler, não quero. Trilogia do bruxinho lá, Harry Potter. Esse é o ídolo deles. Entendeu? Estão perdendo tempo. Estão gastando bytes em esterco. Coisa que perverte eles e enche a casa do demônio. Depois não quer que a criança se acorde de madrugada, chorando, com um pesadelo, ou então quebrando os dentes de tanto arranhar, bruxismo. Tem bruxo ali dentro? O que é o Harry Potter? O que é? Um bruxo. É ou não é? Todo mundo sabe. Diz aí, é. Tu sabe o que é? A ver como está. Quem Pelé é? Eu não sei. Tu sabe sim quem é o Pelé. Já está morto.
Tu entendeu? Essa é a realidade. Nós estamos aí, tem nos cartazes na rua. Tá, vamos lá, vamos lá. Tá. Uma pequena coisa que você pode olhar na Escritura. Tá, esse espírito que vem de cima controla você. E você não é controlado por esse espírito que vem de cima, você é controlado por esse espírito aqui de baixo. Uma pequena coisa que você pode olhar na Escritura. Aqueles que buscaram essa nova cidade, aqueles que buscaram Abraão, Isaac, Jacó. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eles eram, o mundo não era digno deles. Lê Hebreus 11. Estrangeiros e peregrinos. Aqueles que buscavam a nova cidade agiram diferente. Você não vai agir igual a todo mundo. Tu agir igual a todo mundo, tu está com essa nação aqui, ó. Eles professaram que eram peregrinos e estrangeiros. Porém, do lado de Caim, eles se tornaram fugitivos e renegados. Porém, os cristãos eram e são peregrinos e estrangeiros. Um fugitivo não tem lar. Eu estou fugindo sempre. Um renegado é uma pessoa horrível. Um dia eu vou pregar sobre cidade de refúgio para vocês aqui. Porém, um peregrino é algo real. O renegado é uma pessoa horrível. Porém, um peregrino, eu não sou daqui. De onde tu é? Eu sou do céu. O que tu está fazendo aqui? Estou esperando. Mas já estou agindo como quem age lá. Porque se eu quiser ir para a Argentina, eu já tenho que saber como é que se age lá. Porque senão me prende. Teve um que levou droga para a Indonésia, fuzilaram ele lá. Era o presidente aqui, era todo mundo pedindo, da família, por favor. Ele sabia que a nossa lei é assim. Levou dentro dos tubos de alumínio da Asa Delta. Se passasse, ele ia enriquecer. Grande risco, grande lucro, ou então morte. Porém, um peregrino é algo real. É de uma terra real. Um peregrino é de uma outra nação. Se eu estou na Argentina, eu sou estrangeiro. Sou peregrino. Eu sou do Brasil. E se eu estou no Brasil, eu sou estrangeiro. Entende? Do meu novo nascimento. Eu sou do céu. E é por isso que as pessoas não nos compreendem. E é por isso que as pessoas não te compreendem. E é por isso que as pessoas nos censuram. Porque é estranho você não agir igual a eles. A Bíblia diz que nossos parentes estranhos não agir igual a eles. Acho estranho. Isso emociona um pouco. Você tem que aproveitar cada minuto da tua vida, cada batida do teu coração, porque haverá uma última. Cada batida para servir a Deus. Que isso é que será levado em conta naquele dia. O resto, tudo perde sentido na hora que tu fechar os olhos. Veja, amém! Eu sou de uma outra nação. Estou tentando encontrar o caminho para casa. Amém! Por isso você vem na igreja, você canta hino, você anda na rua, entende sempre, Jesus assim, orai e vigiai. Em todo tempo e lugar, não é assim que ele disse? A pessoa, sei lá, entendeu? Não sei, para mim tranquilo, tudo amigão. Daí a mulher vai lá, abraça todo mundo, é tão amorosa, tão querida, sabe? Abraça todo mundo, e ele abraça todo mundo, entende? Meu amigão, entendeu? Tudo que ele quer é deslocar o teu foco. Porque na hora de mostrar o sobrenatural, entende? Vê, eu vivo natural, mas a hora que apertar a coisa, eu entro no espírito. É certo? Não, né? Você tem que fazer assim, vigiando. E eles também andam assim. Uma vez eu disse uma coisa para um rapaz, alguém disse assim, eu sei o que tu quer dizer, Leopoldo. E o que me admira é fulano, hein? Escutar, entende com sede o que tu está dizendo. Não deixa a nossa igreja, fulano. Não, eu só estava estudando ele, eu me dou bem com ele, mas... Aquela risada amarela, sabe? Tentando, irmão, sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu estou tentando encontrar o caminho para casa. Amém. A minha casa não é aqui. Jesus disse, na minha casa, meu pai tem muitas moradas. A minha casa é um corpo que tem lá. Tem um corpo que tem lá. Eu preguei em Campo Grande sobre isso. A nossa morada lá no céu. Porque isso aqui dissolve no pó da terra. Ou na cremação. Você entendeu? Professando pela sua vida que ele tem alguma coisa
e de que ele é de um outro país. Aí está a razão. Se é argentino, é de um outro país. Se o argentino aqui é de outro país. E eu na Argentina sou de outro país. Eu aqui sou de outro país. Você é de outro país? Da onde você é? Da onde você veio? Para onde você está indo? Fique em pé, vamos ler a escritura para todos.